Senhoras e senhores, seguimos então nossa programação agora com o painel Ampliação da Base de Acionistas Individuais. Peço a todos que recebam como palestrantes, primeiramente, o sócio da SAB Consultoria, Luiz Guilherme Dias. O sócio da Empíricos, Caio Mesquita. Da área de Relações com Investidores, da Itaúsa, Bruno Salem Brasil. E nossos debatedores, presidente do IBRE, o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, Guilherme Setúbal. O diretor da Censo Corretora, Ricardo Pinto Nogueira. E para mediar esta próxima sessão, convidamos o presidente do Sindicato de Corretores do Rio de Janeiro, Mário Celso Dias. Senhores, queiram se acomodar. E desejamos um bom painel a todos. Boa tarde a todos. Mas é um prazer estar aqui, principalmente o convite sempre amável e irrecusável do nosso querido amigo Tomás, né? O guerreiro de tantas décadas de mercado financeiro. Aí você fala em 79, 80, em CVM, os primórdios, tem boas recordações. Bom, para dar sequência a esse fórum, que até agora eu considero de altíssima qualidade, as palestras de manhã cedo, agora à tarde, mas realmente está de parabéns. Vamos dar sequência, então, para falar sobre esse assunto importante que é a área de novos investidores e como é que vamos prolongar isso em relação ao mercado de capitais. Eu não me deram a sequência, então o Luiz Guilherme vai, por favor. Parece que tem dois Guilherme na mesa, olha só que coisa. Mas só um Luiz Guilherme. Ok, boa tarde a todos. É um prazer grande estar aqui. Em primeiro lugar, eu queria, mais uma vez, cumprimentar o meu amigo Tomás Tosta de Sá, presidente do Codemec, que conseguiu quebrar aí uma série de barreiras e realizar esse importante evento, né? Especialmente nesse momento, né? Então, muita gente não acreditava que o evento seria possível, que é um ano de Copa, que é um ano disso e daquilo, né? E está aí o Tomás, e eu costumo brincar com ele dizendo o seguinte: um cara como esse, né, que apesar de ter apenas 7 anos, né, teria que ter um sobrenome terminado em SA, né? Só podia ser o Tomás, né? Bom, a minha palestra é rápida. Esse é o último painel do fórum e eu vou procurar ser bem breve, bem objetivo, de modo que a gente tenha mais espaço para o debate, perguntas da plateia e também a participação dos outros palestrantes e debatedores. Bom, o tema do painel é a ampliação da base de acionistas individuais, e, de certa forma, já foi comentado aqui alguns aspectos relacionados a essa questão tão importante. Será que você pode me dar uma ajudinha aqui?
Para frente, onde é? Ah, ok. Muito obrigado. Ok. Então, o mercado de capitais brasileiro possui um grande número de empresas listadas em bolsa. Eu preferia dizer, deveria possuir um grande número de empresas listadas em bolsa. O nosso mercado é pequeno. 350 companhias é pouco para o tamanho do Brasil, tá certo? Mas que não usam adequadamente esse mercado para fazer captação de recursos. Então, já foi mencionado aqui, existe um problema de cultura, não é? Também já foi mencionado aqui que cultura se resolve com educação, e eu acrescentaria com educação e informação. Então, as empresas têm os ônus de capital aberto sem aproveitar os bônus de serem listadas. Então, isso seria, assim, um diagnóstico macro, que, de certa forma, daria um pano de fundo para essa questão de ampliação da base de acionistas individuais. Bom, nem tudo está perdido. Ainda temos uma Selic a 6,5% ao ano. Isso é uma boa notícia, né? Demorou a chegar, mas chegou e ficou, né? E vamos torcer para continuar, né? Até abaixo disso, que eu acho que tem espaço para cair mais ainda. Então, a inflação foi um grande inibidor para esse aspecto do crescimento do mercado, né? Não só o financeiro, como também o próprio mercado de capitais e, em última análise, o mercado acionário. Então, Selic a 6,5% é um grande estímulo para investimento, né? Para os investidores buscarem alternativas que não sejam os títulos públicos, né? A gente viu um movimento de muita força, né, chamado desbancarização, quando a XP, depois de desenvolver uma estratégia forte de educação, tirou muita gente dos bancos, desbancarizou e levou para a sua corretora. Por outro lado, quando isso aconteceu, né, o título público estava forte, né? A gente saiu de 14%, 15% ao ano para 6,5%. Então, agora, o cenário é outro, né? Até que ponto esse cenário será mantido, não saberíamos dizer nesse momento, mas já sabemos, e não temos a menor dúvida, de que uma taxa de juros baixa, os benefícios são extraordinários, né? Então, eu acredito que deva baixar mais ainda, né, para atrair o investimento. E as empresas buscarem no mercado de capitais os seus novos instrumentos de capitalização. Tá certo? Então, além da questão cultural, nós também temos que ter um ambiente propício a novos negócios, né? Estão aí uma série de iniciativas que a gente ouve falar, né? A palavra mais que eu tenho ouvido mais falar ultimamente é startup. É impressionante. É startup de tudo. O Tomás coloca de uma forma muito didática a questão do emprego versus a questão do empreendedorismo, né? Outro dia eu li uma matéria em que o sujeito dizia: mas é o empreendedorismo do desespero. Que seja do desespero. O importante é empreender, né? Mas há que se ter um ambiente que facilite, que favoreça e não atrapalhe ou prejudique essa onda positiva. Bom, nosso mercado é pequeno do ponto de vista de número de empresas listadas. Se a gente for olhar países como China, Índia, Coreia e Tailândia, o nível de capitalização em relação ao PIB é assim, assustador, né? Nós ali, embora seja uma estatística antiga, mas esses dados estão razoavelmente atualizados. Embora seja... nós temos ali uma capitalização de que não chega a 40%, enquanto a Tailândia tem 111%. Quer dizer, é uma distância muito grande, né? E esses países sequer tinham mercado de capitais no final da década de 70. Então, olha como é que isso evoluiu. Por outro lado, se a gente for olhar o número de empresas em bolsa, né, enquanto a gente fica ali naquele 350 recorrente, não sai disso, né? Vai um pouquinho para cima, vai um pouquinho para baixo, mas não sai disso. Mas já tivemos 1.000 listadas. A gente não pode esquecer disso. Estávamos falando aí há pouco em corrigir os erros passados ou aproveitar as experiências passadas. Talvez valesse a pena a gente olhar para trás e dizer como é que a gente faz para recuperar mais 100, mais 200, mais 500 empresas. Então, China com 2.600, Índia com 5.500, Coreia com quase 1.800 e Tailândia com 800 empresas. Quer dizer, realmente, se nós somos um país emergente ou em desenvolvimento, né, o que falta para a gente chegar a um nível próximo ao dos demais? O que falta? Bom, olhando
botando uma lupa em cima da questão dos investidores individuais, veja que coisa curiosa. Existem no Brasil 27 milhões de declarantes de imposto de renda. Né? Esses 27 milhões de declarantes de imposto de renda são aproximadamente, em termos de... Bom, nós temos 730 mil CPFs cadastrados na Bolsa, certo, Galvão? Final de agosto. E esse número cresceu, de dezembro de 2017 para cá, cresceu 110... Eram 620 mil e entraram em 2018 110 mil novos CPFs. Então, de novo, nem tudo está perdido. Temos aí hoje uma base de investidores individuais muito interessante. Né? A curva está ascendente. Né? Já esteve ascendente e já caiu. Né? Então, importante, como é que a gente mantém essa curva ascendente? O que a gente precisa fazer para manter essa curva ascendente? Então, os 730 mil, você pode dizer, puxa, que legal, né? Cresceu bastante esse ano, a Selic ajudou, etc., etc. Mas ainda é 0,35% da população. Em países emergentes, de novo, isso chega a 5% da população. Então, se a gente for fazer a conta, a gente tem um potencial aí para ter 10 milhões de investidores individuais na Bolsa. Então, de 700 mil para 10 milhões, nós temos aí um espaço, uma janela de oportunidade extraordinária. Sob a ótica do volume. Assim, eu não falei, mas em mercados emergentes é 5. Em países desenvolvidos chega a 10 e até mais. Inglaterra, se eu não me engano, é mais. Olhando sob a ótica do volume, em 2018, 19% do volume de pessoas físicas na Bolsa está em 19%, em 2018, este ano. Aproximadamente 19%. Mas já foi 33%. O acionista individual já foi 1/3 da Bolsa, em 2008. Lembra daquele pico de 73.516, em 20 de maio? Pois é, isso foi lá atrás. Então, há mercado, há possibilidade. Não é? Agora, como é que a gente mantém isso de forma sustentável? Aí é uma outra discussão. Já comentei a entrada de 110 mil novos CPFs, de dezembro de 2017 a agosto. Não comentei, mas existe uma forte concentração de investidores individuais em 4 estados do país, os 3 da região sudeste, São Paulo, Rio e Minas, e também o Rio Grande do Sul. Esses 4 estados representam um pouco mais de 70% dos investidores totais. Então, há uma forte concentração. Isso também abre uma outra janela de oportunidade, que é levar a informação e é levar a educação para os 23 ou 24 unidades da federação restantes. Tá certo? Então, o problema do aumento da base de acionistas, ele pode se tornar um problema mais simples de resolver na medida em que nós olhamos esses números e começamos a administrar essas oportunidades. Ou seja, como é que a gente pode alavancar isso? Bem, Eliane comentou que não adianta você só puxar a ponta dos investidores, você também precisa dos emissores, você precisa das empresas. Né? Então, há muita crítica dizendo o seguinte, olha, o custo de se manter uma empresa aberta é muito alto. Essa é uma crítica recorrente. Essas empresas utilizam o mercado de capitais de forma insuficiente, elas não aproveitam os benefícios, né? Quer dizer, tem mais ônus do que bônus. E o benefício de ser aberto, então, se torna quase nulo. Se o custo é alto, o benefício vai lá para baixo. Então, além da questão do aumento da base de acionistas, há que se trabalhar também a questão do mercado de acesso, né, que já foi comentado aqui no painel anterior, com estratégia de implementação, buscando valorizar as ações das empresas e buscando ganhos patrimoniais para todos os acionistas. Sejam eles os emissores, sejam eles os investidores. Bom, o valor da empresa de uma ação, o valor de uma companhia, depende do valor das suas ações. Uma companhia com ações valorizadas, ela se torna o maior valor de mercado. Por sua vez, o valor das ações depende de 3 fatores básicos: liquidez, marketing e governança. Liquidez, do ponto de vista de que ativos mais líquidos são mais valorizados pelo mercado. Se você vai investir, você não vai procurar um ativo com baixa liquidez, você vai
procurar um ativo com mais liquidez pela facilidade de compra e venda. O marketing, não é? Sem dúvida alguma, a empresa precisa estar exposta ao mercado, né? Então, a ação é um produto que precisa de marketing também para ser valorizado. E, finalmente, a questão da governança. Uma empresa que tem práticas de governança corporativas conhecidas, né? Equidade, transparência, responsabilidade corporativa, etc., né? Também agrega valor às ações da empresa. Então, existem aí alguns caminhos que podem agregar valor à companhia e, consequentemente, à ação da companhia. O que você espera da agregação de valor? Ora, tudo de bom. Você espera um aumento do número de acionistas, que é o objetivo desse painel. Você espera um aumento do índice de liquidez em bolsa, mais acionistas, mais liquidez. Você espera maior presença nos pregões e melhora da imagem e da reputação da companhia no mercado. Uma companhia mais admirada, com melhor reputação, ela tende a ser mais valorizada, naturalmente, né? Eu creio que, em poucas palavras, era isso que eu queria apresentar para vocês, sim, e dizer o seguinte: realmente a questão passa por educação, a questão passa por informação, mas se não houver interferência, né? Eu vou puxar um pouquinho aqui para o viés político. Se não houver interferência do governo, no sentido de interferir, né, nos rumos da economia, né, esse país vai embora. Mas vai mesmo, né? Com tudo contra, está indo, né? Ou seja, mesmo com o governo de transição, mesmo com juros altos há 3, 4 anos atrás, né, chegamos hoje a uma condição que um pequeno retoque, um pequeno ajuste na economia permitiu a entrada de 110 mil novos investidores em 2018. Né? O mês de setembro encerrou agora, eu já não sei mais, talvez o Galvão possa me ajudar, né? Esse número vem crescendo a uma taxa considerável, né? Então, eu creio que estamos diante de uma grande oportunidade, realmente. Agora, tem a questão política. Hoje, num painel aqui, hoje mais cedo, eu ouvi uma coisa muito interessante, né? Seria um conceito de governo privado. Eu achei... Parece música para os meus ouvidos. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Mas não precisa privatizar o governo, né? Vamos privatizar a economia. Depois a gente pensa na questão do governo. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigado. Caio, agora vai. Você vai apresentar, por favor. Alô, alô. Bom, primeiro, agradecer o Tomás. Cadê o Tomás? Agradecer o Tomás pelo convite de participar. Quer dizer, a Empíricos também é uma patrocinadora e a gente apoia as iniciativas do Codemec e apoia as iniciativas do Tomás de maneira geral. Assim, Tomás tem duas paixões, né, o mercado de capitais e o Rio de Janeiro. E também fico muito feliz de vir aqui para o Rio de Janeiro. Para mim é sempre um prazer aqui de estar na cidade. O eventual declínio do Rio de Janeiro é o declínio do Brasil. Se o Brasil tem uma alma, a alma é o Rio de Janeiro. Então, eu coloco as nossas empresas à disposição para as ações que puderem fazer para a gente apoiar a volta da cidade maravilhosa. Tem até uma história interessante que eu lembrei sentado aqui. Essa semana eu estava ajudando minha filha a fazer um trabalho sobre imigração e ela tinha que pegar fotos na internet para ilustrar cada um dos slides. Ela tem 8 anos de idade, está fazendo trabalho no PowerPoint. E ela, para colocar o Rio de Janeiro, ela colocou a foto justamente daqui da foto da Praia de Botafogo e o Pão de Açúcar. Ela nunca esteve no Rio de Janeiro, ela nunca veio, inclusive uma falta nossa. O avô dela mora no Rio, mas o avô vai muito a São Paulo, a gente nunca trouxe ela para cá. Isso é uma prova de como o Rio de Janeiro está na imaginação de todos os brasileiros. Então, é muito importante, qualquer iniciativa para melhorar a cidade. Falar um pouco da Empíricos, da experiência da Empíricos, então, como um caso de um agente que, de alguma forma, a gente ajuda na ampliação da base de acionistas. É claro que a gente entende que é importante melhorar a regulação, é importante flexibilizar a parte fiscal, mas
Acho que, no final, parte da iniciativa privada e modelos de negócio como os nossos são fundamentais para a gente, de alguma forma, melhorar a participação da pessoa física. Como é que eu faço para... Então, uma breve... essa apresentação tem duas partes, vou ser bem sucinto, porque eu sei que a gente tem pouco tempo. Vamos ver se eu consigo operar esse negócio. Bom, seguinte, um pouco da visão do que é Empíricos, muita gente tem dúvida. A Empíricos é uma empresa, uma publicadora de conteúdos de investimentos. A gente publica newsletters gratuitas, a gente publica séries pagas e a gente também comercializa cursos de investimentos. Atualmente, a Empíricos tem mais de 20 séries, vou mostrar depois, 20 séries diferentes de assinaturas. A gente tem 2 milhões de pessoas cadastradas na nossa lista que recebem os nossos conteúdos gratuitos diariamente. E a gente também tem 200 mil assinantes pagantes da Empíricos recebendo alguma série de assinaturas. São 200 colaboradores, sendo que 35 dedicados exclusivamente à produção de conteúdo de investimentos. Essa aqui é difícil de visualização, mas eu pedi para o pessoal colocar todas as séries. Na verdade, são 22 séries de assinaturas diferentes. A gente fala desde Tesouro Direto, a gente fala de economia, a gente fala de ações do Brasil, ações internacionais, Tesouro Direto, renda fixa privada, criptomoedas, opções. A gente tem uma publicação que trata de uma carteira, né, uma sugestão de carteira, um programa também de longo prazo de construção de riqueza. Então, basicamente, a gente vai desenvolvendo, como uma publicadora digital, a gente vai desenvolvendo os nossos produtos de acordo com a demanda que a gente percebe nos leitores. Da mesma forma, se aquele produto trata de um tema que perdeu a relevância, de alguma forma a gente termina descontinuando e passando esses assinantes para uma outra série. É um trabalho normal de qualquer editora fazer esse tipo de serviço. Opa. Ixi, o que aconteceu aqui? Pulou tudo. Não estou conseguindo aqui. O que aconteceu? Estou péssimo em tecnologia, apesar da Empíricos ser uma empresa digital. Como é que eu volto aqui? Agora vai. E a Empíricos, recentemente, a gente reorganizou a empresa porque, na verdade, adotando o modelo que a gente tem um sócio americano que é a maior, chama Grupo Agora, que é a maior publicadora de newsletters de investimentos dos Estados Unidos. Depois eu vou falar um pouquinho como é que eles entraram e viraram nossos sócios. Nos Estados Unidos, eles têm 3 milhões de assinantes pagantes, consumindo conteúdos lá nos Estados Unidos de finanças, de saúde e de política. E a gente foi paulatinamente implementando o mesmo modelo de negócios aqui no Brasil. Então, a Empíricos é a maior empresa que a gente tem 200 mil assinantes, mas a gente tem outras empresas no grupo. A gente tem a Jolivie, que é uma empresa que publica conteúdos e newsletters de saúde, com foco em saúde natural e melhoria de hábitos preventivos de doenças. A gente tem uma empresa chamada Inversa, que faz também os seus próprios conteúdos financeiros, são publicações financeiras. No mercado, ela termina competindo de alguma forma com a Empíricos, mas faz parte do mesmo grupo. Então, e o pessoal me pergunta por que a gente tem a Inversa. Olha, na verdade, a gente percebe que o mercado é muito grande, há muito espaço para empresas como Empíricos. A gente começa a perceber, claro, competidores nascendo, e a gente acha isso muito bacana, mas também a gente entende que iniciativas mesmo do nosso próprio grupo têm espaço de crescer. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, nossos sócios têm 10 empresas diferentes de publicações. As maiores se chamam Stansberry Research, agora Financial, Money Map. São 10 empresas que, de alguma forma, competem, porque, afinal, ideias de investimentos não competem, né? Se eu tenho interesse por algum tema, isso não é só em investimentos, qualquer tema que eu tenha interesse, eu posso consumir vários publicadores ou produtores daquele mesmo tema. Então, se alguém, por exemplo, gosta de, sei lá,
golfe, a pessoa vai assinar mais de uma, e quer assinar uma revista de golfe, por que ela vai terminar assinando apenas uma revista de golfe? Ela quer ouvir várias, ela vai terminar assinando várias publicações, porque ela quer ouvir diferentes especialistas, porque tem diferentes ideias. É mais ou menos assim que a gente atua no nosso modelo de negócio. A gente também tem um site de notícias políticas, chamado Antagonista. Está bombando esse mês, é impressionante, obviamente, o interesse nisso. São 10 milhões de visitantes únicos que o Antagonista tem. Na média, esse mês está passando de longe essa marca. O Antagonista, 3 meses atrás, lançou uma publicação paga, se chama Revista Cruzoé, convido todos que ainda não conhecem a conhecerem. É uma revista que, diferente do Antagonista, antagonistas são hot news, são o que está acontecendo agora, nesse momento, no Brasil, em termos de política. O Cruzoé é uma revista que traz, semanal, que traz reportagens mais aprofundadas e com um ângulo investigativo. Um baita sucesso, são 40 mil assinantes pagantes em 3 meses e complementa a nossa oferta de conteúdos. E, recentemente, na semana passada, a gente lançou um site que fala de finanças para a pessoa física, chama Seu Dinheiro, uma joint venture com o pessoal do Estadão. E a gente acha também que tem uma baita oportunidade para crescer em notícias para investidores, pessoas físicas. Enquanto que a Empíricos e a Inversa fazem as recomendações, as análises, o Seu Dinheiro dá as notícias. Vamos ver se eu consigo acertar aqui. Um pouco da nossa história, rapidamente. 2009, começamos, 4 fundadores, os 3 ainda estão na empresa, eu, Felipe e Rodolfo. A ideia no começo era fazer análise de investimentos, a gente tinha um formato mais de casa de análise, porque a gente estava no mercado institucional. O Ricardo foi nosso cliente lá na corretora, Souza Barros, né? A gente foi lá visitar, oferecer nosso serviço. A gente vendia mais para as corretoras e para fundos. Em 2003, agora nos procurou, fez uma negociação, comprou metade do capital da empresa, e aí a gente adotou esse modelo de publicadora, de uma editora digital. De lá para cá, a empresa começou a crescer de forma acelerada. Só para vocês terem uma ideia, quando a Agora virou nossa sócia, a gente tinha 2 mil assinantes, hoje a gente tem, só na Empíricos, os 200 mil assinantes. 2014, um caso emblemático, que é justamente no ano da eleição passada, a gente soltou o que para nós internamente é uma peça de marketing, mas para o público ele é entendido como um conteúdo de investimentos, e ele era um conteúdo, ele é uma peça de marketing montada para seu conteúdo, é assim que a gente consegue impactar pessoas e trazer mais assinantes, chamado Fim do Brasil, que foi um baita sucesso, a empresa multiplicou por 10 em um ano, graças a essa publicação. 2015 lançamos a Jolivie, 2016 compramos Antagonista, 2017 lançamos a Inversa e agora em 2018 lançamos o Seu Dinheiro. E agora falar um pouquinho da parte de educação financeira. Eu concordo 100% com o Tomás e com quem com o Guilherme palestrou. Basicamente, assim, como é que você quer atrair a pessoa física para investimentos sem informação? Você precisa ter modelos de informação, disseminação de informação e fontes confiáveis, que tragam as ideias e a pessoa termina de alguma forma se engajando e se interessando sobre o tema. Investimentos pode ser a coisa mais exciting, interessante do mundo, mas, dependendo de como você empacota, pode ser a coisa mais chata e maçante. Eu acho que o nosso trabalho que a gente vem fazendo é trazer novos interessados para o tema, com marketing estilo americano, porque esse é o modelo que a gente trouxe para o Brasil. A nossa empresa é uma empresa absolutamente montada no modelo americano de publicações financeiras. Só que o impacto no final, para a nossa base de assinantes, eu quero mostrar aqui numa pesquisa que a gente fez, é muito positivo, e a gente tem sido um agente formador de novos investidores, e muitas empresas declaram e percebem o aumento da base de assinantes de pessoas físicas a partir da entrada da Empíricos, das recomendações da Empíricos. Fizemos uma pesquisa, então, da base de 200 mil assinantes com 4 mil pessoas. Fizemos algumas perguntas básicas para tentar entender como é que esse assinante lidava com investimentos antes de assinar Empíricos, como é que ele lida agora e como é que ele está consumindo a informação que ele recebe da Empíricos. Vai ser difícil ler, mas basicamente a gente fez 3 perguntas, que é um estudo da professora Ana Maria Luzardi, uma professora lá da George Washington University,
que mede a educação financeira em vários países. São 3 perguntas bem básicas, uma sobre juro composto, outra sobre inflação, juro real e juro nominal, e outra sobre risco e classe de ativos. E as respostas dos nossos assinantes, depois a gente foi comparando com países onde ela já desenvolveu os estudos. O país mais ranqueado é a Alemanha, com 70%, e os nossos assinantes, então, têm 90% de acerto nessas perguntas. Essa pesquisa também foi aplicada no Brasil de maneira geral e deu 40% de acerto. Então, nossos assinantes são mais educados do que a população em geral e estão em processo de educação, como vocês vão ver a seguir. Tradicionalmente, as 3 principais fontes de conhecimento sobre investimentos que os nossos assinantes tinham eram a imprensa tradicional, websites sobre mercado financeiro e os informativos, relatórios de bancos e corretoras. E elas continuam, de alguma forma, obviamente, se informando, porque, como eu falei, não é exclusivo, não é que a pessoa virou assinante da Empíricos que ela vai deixar as outras fontes, mas, sem dúvida, complementa o portfólio dela de acesso a informações. As perguntas que a gente fez foram 3 ou 4 perguntas. Como é que você avalia o seu conhecimento antes de conhecer Empíricos? 33 mais 31, ou seja, 64, quase 64, 63% era superficial e mediano. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: o assinante da Empíricos, quando ele se torna assinante, obviamente que a gente tem até profissionais que assinam Empíricos, mas normalmente ele é um novato, ele começa a entrar no mundo dos investimentos a partir de uma assinatura da Empíricos. Como conhecer a Empíricos? Internet, a gente é um player de marketing digital, a gente é um case de referência como se faz marketing digital. A gente faz muitos anúncios na internet, vocês provavelmente são perseguidos pelos nossos anúncios, mas faz parte do modelo, a gente está sempre trazendo as nossas campanhas. Depois da Empíricos, o seu conhecimento melhorou sobre investimentos, 91% diz que aumentou o conhecimento sobre investimentos a partir de uma assinatura da Empíricos. A partir dos conteúdos da Empíricos, se sente mais confiante ou menos confiante. Para a nossa felicidade, 85% se sentem mais confiantes. Existe uma série de plataformas de corretoras, a XP é a maior, mas Easy Invest, a Rico, que está dentro da XP, os próprios bancos agora têm plataformas abertas. Nós despejamos novos assinantes nossos que viram clientes diariamente para esse pessoal, porque a pessoa assina Empíricos, ela começa a investir e ela termina abrindo uma conta numa corretora, e aí, a partir de assinaturas dos nossos conteúdos, ela começa a participar do mercado. Essa pergunta, esse levantamento foi interessante, a gente queria entender como é que é o comportamento do assinante antes e depois do assinante como investidor, antes e depois de assinar Empíricos. Para não foi nossa surpresa que diminuiu o investimento principalmente em poupança. Poupança era o principal tipo de investimento que os nossos assinantes faziam antes da Empíricos, e terminou sendo o menor, a menor participação, de 43 foi para 16, seguido de CDB. Obviamente, ações aumentou bastante. Fundos, a gente tem uma publicação que é da Luciana Seabra, que hoje é referência no mercado de fundos. Os gestores procuram a gente, mostram os fundos, e ela, obviamente, seleciona os que ela gosta mais. Então, não é só ações que as pessoas terminam investindo a partir da Empíricos. E, no final, a pergunta-chave para a gente, perguntando para os nossos assinantes se a gente contribui para a educação financeira. 98% dos nossos assinantes disseram que sim. Então, é isso. A gente entende que o nosso modelo é um modelo que, a partir de ferramentas de marketing, ele consegue atingir e impactar as pessoas. Mas, uma vez que a pessoa se torna assinante da Empíricos, ou através da aquisição de algum curso de investimentos, ou do próprio segmento das nossas séries de assinaturas, naturalmente ele se torna um investidor ativo.
E, obviamente, para o nosso assinante, a questão da liquidez das grandes ações não é tão relevante. Então, a gente consegue, na Empíricos, a gente recomendar empresas de baixa capitalização, microcaps, mercado de acesso, isso tudo se adequa e está no tipo de investimento que faz sentido para um assinante da Empíricos. Então, obviamente, empresas como as nossas são importantes e apoiariam, então, o aumento e a implementação do mercado de acesso mais robusto no Brasil. É isso. Obrigado. Bom dia, boa tarde. Sou Bruno Brasil, sou Relações com Investidores. A gente vai mudar um pouquinho o tom da apresentação. Gostaria de fazer referências às apresentações passadas. Acho que eu vou pedir ajuda também dos demais debatedores para a gente trocar um pouco mais de informações. Tem colegas meus aí na audiência, então tentado deixar a apresentação um pouquinho mais dinâmica. Eu vim aqui trazer um pouco do que a gente faz na Itaúsa, no que diz respeito à atração e engajamento com esse público de pessoas físicas. A gente vai conduzindo a apresentação conforme interesse, então peço a ajuda de vocês para a gente guiar. Eu optei de início por usar a mesma lista que o Luiz Guilherme trouxe. A gente conversou um pouquinho na semana passada, e ele falou, Bruno, seria muito legal a gente falar de três temas que eu acredito bastante. Você pontuou comunicação, o marketing, você usou, eu aqui vou abranger um pouco mais como comunicação, quando a gente fala de relações com investidores. O tema de liquidez, que é igualmente importante, e a gente vai ver que no caso da minha empresa em particular, isso não é um problema, então a gente vai abordar um outro tema. E por fim, ele falou bastante de governança, e eu vou abrir um pouquinho mais o leque para a gente debater alguns outros pontos que também são interessantes. Peço a ajuda do pessoal aqui com temas que são importantes para pessoas físicas. A Itaúsa, ela é uma holding pura, ela não é uma holding operacional, a gente não emite nenhuma fatura a cada mês. Esse é um veículo de investimento para alguns players que são listados na Bolsa aqui de São Paulo, na Bolsa do Brasil, na Bolsa de São Paulo. A maior parte dos nomes são bastante conhecidos de vocês. E esse slide também tem uma função interessante, que é de trazer um tema que pouca gente nota quando a gente fala deste nome. Tá? Então, além das participações, um tema que chama atenção, que eu destaco aqui, é o tamanho do free float, tanto em Itaúsa como nas investidas. Tá? Então, quando a gente pensa que, puxa, uma empresa tem um controlador, a empresa às vezes não tem tanta diligência para tratar com acionistas minoritários, isso é em parte. Acho que a gente debateu ao longo do dia, a gente pegou algumas apresentações. Tão importante quanto o controlador ou os fundos institucionais são os minoritários, pessoas físicas também. Então, tanto para a Itaúsa, que vai ser objeto da minha conversa agora, quanto para as investidas, tem sempre uma agenda muito proativa de relacionamento com esse público. Tá? Então, primeiro ponto lá do Luiz Guilherme, comunicação, tá? Ou marketing, como ele colocou. Como relações com investidores, a gente debate bastante lá no Instituto Brasileiro de RI e entre os nossos pares. Há uma infinidade de ferramentas que hoje já são bastante utilizadas. Tá? As mais tradicionais, que são as demonstrações de resultado, acompanhadas daqueles relatórios de desempenhos, das teleconferências, tudo isso já é bastante utilizado. Mas, como pontuou o Caio, nem sempre isso é a melhor ferramenta para um investidor individual. Né? Eu bati o olho agora no teu penúltimo slide, acho que era o penúltimo item de acesso à informação para tomar decisão de um investidor individual. Então, o que a gente tem visto agora, indo para esse segundo quadradinho, é o uso de novas iniciativas que ajudam muito no trato com esse público. Tá? Ele tem, sim, necessidades diferentes, e a gente começa a explorar, a gente não está adotando ainda na companhia, mas já tem se debatido o uso de ferramentas online para facilitar a comunicação chegar nas pontas. Um tema que eu não vi nos últimos 2, 3 painéis, mas que também é fato, é a concentração desses investidores individuais em grandes centros, essencialmente Rio e São Paulo. Então, ferramentas como essa disseminam, aproximam a companhia do investidor.
Tá? A gente já começa a ver iniciativas de colegas no que tange ao uso de ferramentas, ainda vou dizer mais arrojadas, porque no final das contas a gente acaba sendo um pouco apegado às práticas antigas, de divulgação via Facebook, fazer uma live, fazer um webcast, uma vídeo, esses caras são feras para fazer isso, que parece ser o futuro e que a gente precisa tatear com cuidado. Tá? Mas, inegavelmente, tem o seu valor quando a gente trata com esse tipo de público. Tá? Bruno, só fazer um comentário aqui. Por favor, me ajuda, Guilherme. Que eu acho que é bem interessante, quer dizer, o que as empresas no Brasil, elas estão muito acostumadas com o público institucional, fundos de investimento, então, muitas vezes, os relatórios de informação, né, obrigatórios, fact sheet, ele é muito voltado para esse público, e o pessoa física, ele quer um outro tipo de informação, né, e aí eu acho que a Empíricos faz um papel muito importante, que é isso, ele fala a língua que o investidor quer, ele não quer saber, eventualmente, do quanto que é provisionado na contingência trabalhista da empresa, não é esse o que vai fazer a decisão dele de investir ou não. Então, acho que vai ter um trabalho pesado das empresas, que é facilitar a linguagem, né, para o investidor pessoa física. E quanto mais ela facilitar a linguagem, mais ela vai atrair o investidor pessoa física, que vai ficar confortável de entender. Né? Então, acho que esse é um desafio que as empresas já estão vivendo, é interessante ver aí o que a Itaúsa está fazendo, de começar a se preocupar, de começar a ver canais de comunicação diferentes. Né, as ferramentas tradicionais de imprimir lá o ITR de 80 páginas não existe mais. Né, então, é como modernizar, né, e como acompanhar essas mudanças de comunicação, principalmente das novas gerações. Perfeito, perfeito. Excelente comentário. E aí eu frisei aí embaixo, então, na parte de baixo do segundo quadrado, a transformação que o mercado de capitais passou, Luiz Guilherme pontuou, Caio ilustrou. A gente tem essas entidades de emissão de relatórios ou de opiniões, né, que têm fundamentado bastante a decisão desse público. A gente tem as corretoras muito mais proativas, não sendo apenas um meio transacional, mas alguma coisa que ajude a instruir, ajude a capacitar um pouco essa pessoa. Então, assim, o ecossistema muda e aí a companhia começa a pensar e falar, puxa, como que eu me faço valer das praticidades desse ecossistema para poder chegar nessa pessoa. Tá? E aí, no nosso caso específico, a parte de baixo do slide, a gente já tem adotado algumas medidas no sentido de se tornar mais prático. Tá? Investidores profissionais estão sentados 12 horas na frente de um terminal, então conseguem ter tempo de dedicar para análise, coisa que às vezes um investidor individual que está no seu consultório, que está lá no tribunal, não consegue ter. Tá? Então, uma comunicação mais clara, um linguajar um pouco mais simplificado, o Guilherme pontuou bem, faz bastante sentido. Tá? Ainda no que tange, eu vou falar 2 vezes sobre relatório anual, que é um bom primeiro passo de muita gente no sentido de entender a empresa. Estamos caminhando nós agora para uma primeira versão de relato integrado, que é uma prática um pouco mais avançada de comunicação com esse público e com demais stakeholders. Tá? Então, é um caminho que eu vou pontuar também aqui algumas vezes, que o processo evolutivo ele não chega num ápice. Né? Sempre que a gente está surfando uma onda legal, a gente vê que ainda tem coisa para ser feita. O segundo ponto do Luiz Guilherme foi liquidez. E aí, como eu comentei, a gente tem uma liquidez bastante grande, o que não é impeditivo para um investidor individual ou para um investidor pessoa jurídica. A gente acaba tendo uma posição bastante privilegiada dentro do Ibovespa. Mas o que eu conseguiria agregar aqui, também no sentido de adaptar o discurso, são métricas que a gente vê que são mais interessantes ou que saltam mais os olhos deste público. Tá? Então, a gente tem dado um pouco mais de visibilidade, na verdade, ecoando um pouco do que a gente escuta desse investidor, e aí a gente vê uma ansiedade muito grande de acompanhar o ponto de dividend yield, todo mundo aqui deve saber, né? A lucratividade da empresa dividido pelo preço da ação, dá esse indicador que acaba sendo meio que uma renda para ele acaba vendo como um plano de investimentos. Caio consegue discorrer mais que eu. E aí depois a gente falou de governança, Luiz Guilherme, e aí eu quis abranger um pouco mais isso, eu quis ampliar um pouco mais para reputacional. Tá? Então lá na companhia a gente acredita que
governança, enfim, fugindo um pouco dos chavões, né, que a governança é fundamental, blá, blá, blá. De fato, sim, né, a gente tem uma preocupação constante de revisar, né. Temos agora todas as companhias abertas até o final deste mês, portanto, daqui 29 dias, um informe de governança bastante sofisticado sendo apresentado para o público. Tá? Mas a gente também toma conta de algumas outras coisas que ainda não são tão exigidas, mas que a gente entende que bate ali no coração do investidor, que é a parte de sustentabilidade, a parte de meio ambiente. Então, nesse sentido, a gente já vem há mais de década se engajando nos principais índices, ISE e Dow Jones, respectivamente os mais relevantes Brasil e internacional, e mais recentemente com o CDP, o Carbon Disclosure Project. O processo evolutivo não para, a gente hoje está preocupado também em dar mais conforto para o investidor. Ô Bruno, só pegando um comentário aqui, pegando o chapéu aqui de investida da Itaúsa, né, como Duratex. Nós, como investidas de uma holding como Itaúsa, temos, né, deveres com o nosso acionista majoritário, que no caso é Itaúsa e outros stakeholders, em relação à sustentabilidade. Então, assim, o chapéu do Dow Jones aqui, da Itaúsa, ele reflete em todas as investidas do grupo. Né? Então, assim, a Itaúsa não tem só um papel importante para ela, mas ela tem todo o papel importante de guiar as empresas do grupo. Então, ela tem esse papel muito relevante e a sustentabilidade não é sustentabilidade somente socioambiental, é uma sustentabilidade de negócio, é uma sustentabilidade de governança, é uma sustentabilidade muito maior, e você estar nesses índices mostra o quão importante isso é para a companhia. Eu acho que o brasileiro, né, o investidor brasileiro, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, ainda não dá a importância que o investidor gringo dá, mas muitos investidores gringos se baseiam no portfólio de possíveis investidas através de índices como o Dow Jones Sustainability Index. Então, isso é uma coisa que vai crescer, e isso já é um primeiro sinal de alta governança corporativa. Corretíssimo, Guilherme. Fugindo levemente do tema, mas a gente falou com o Banco Itaú, eles estão indo pela primeira vez fazer um roadshow único e exclusivamente dedicado para fundos sustentáveis nesse sentido amplo na Europa. Tá? Então, começa a abrir espaço e a gente vê isso também acontecendo desse lado de cá para pessoas físicas. Então, evolução, continuamos revisando as políticas esse ano, ano que vem a gente tem uma renovação do acordo de acionistas, que também é uma outra ferramenta importante para a perenidade da companhia. Resultado disso tudo para a gente é uma evolução similar à da Bolsa. Luiz Guilherme falou um pouquinho antes, eu vou mostrar o gráfico de Bolsa. A gente teve uma evolução razoavelmente similar, a gente cresceu um pouquinho mais de 50%, na verdade quase que 100% em um ano e meio. O número de pessoas físicas, a gente tem alguma coisa próxima de 110 mil CPFs na base, fruto de tudo isso. E aí, quando eu digo tudo isso, é realmente isso. É muito difícil você acreditar, é porque o yield é alto, porque a minha governança é legal. É um conjunto de coisas que levam ao investidor olhar um pouco mais para o papel. E aí eu queria trazer mais alguns temas que a gente agora debate pelos próximos minutos, que são itens que impactam também o investimento desse público em companhias, mas que estão fora da nossa gestão. Tá? E aí eu trago o slide. Aqui eu não tive a pretensão de esgotar a lista, mas trazer o que eu acredito. Guilherme, trocamos ideias também do ponto de vista do híbrido. Itens que impactam na decisão de investimento, para o bem e para o mal. E quando a gente olha, quando esses eventos acontecem ao longo dessa história de participação de pessoas físicas, a gente vê bastante correlação. De novo, não tive a pretensão aqui de acertar tudo, ou de contar a história do mercado de capitais desde 2002, há 15 anos atrás, mas é interessante a gente analisar. Então, vamos lá. Poupança é o primeiro bloco. Tá? A questão de propensão a consumo, Tomás falou um pouco da ânsia que às vezes a gente tem de ser impelido ao consumo e não tanto para poupança. E aí a gente tem também o que foi dito no painel anterior, que é a questão da renda fixa e de alternativas de investimento. Tá? Isso pega bastante para esse público, a gente acredita. O segundo ponto é confiança, e isso é bastante visível para o nosso público. Tá? Então,
brincamos às vezes lá no IBRE, é um efeito capa de jornal, pode ser, mas o fato é que quando a gente começa a noticiar muita coisa pouco saudável a respeito de renda variável, isso pega direto no investidor. E o Não contrário só... também, né? Quer dizer, Oi? e o contrário também, né? Quando O começa a falar também. muito bem de bolsa, e você traz uma base nova de acionista. Então, quando a gente pega, por exemplo, de 2006, entre 2006 e 2008, o boom dos IPOs, aquelas centenas de empresas vindo, é um pouco efeito disso, né? E aí você tem um efeito um pouco contrário a isso, Guilherme e audiência, que é o 2012 até 2015, quando você começa a ter alguns problemas de governança em algumas companhias, e isso, de algum modo, contamina o mercado como um todo. A confiança baixa, né? A pessoa começa a perder de algum lado e ela fala, puxa, acho que bolsa não é para mim. Então, tem um papel, a gente pode debater depois se é regulação, se não é, enfim. O fato é que existe uma questão de confiança sistêmica. E aí, por fim, ligando no discurso dos presidenciáveis, até onde eu sei, algo como 9 de 10 hoje tratam do tema de uma eventual volta da tributação de dividendos no futuro, breve ou não. Não tô aqui, a gente não está aqui para hoje discutir isso, mas eventualmente o impacto dessa tributação nesses 700 mil que hoje estão na Bolsa, dado a questão do yield que eu apresentei agora há pouco, isso é um fato relevante. A ideia não foi ser aqui exaustivo, mas apresentar alguns temas que a gente pode debater. Por favor, de continuar de aí ouvindo. Obrigado, pessoal. Ô, Guilherme, você já deu 2 ensaios aí muito bem colocados. Então, por favor, dá sequência. Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta para o Bruno aqui. Bruno, é uma provocação aqui. Como você acha que o yield é importante para o investidor pessoa física? Né? Então, assim, enquanto você sai de uma outra empresa e você está agora há pouco tempo na Itaúsa, você acredita que o yield tem influência nisso? E uma outra pergunta é, na Itaúsa, você vê muita diferença entre atender uma pessoa física e jurídica? Você imagina que no futuro as empresas vão ter que se preparar e ter, vamos dizer assim, dentro do time de RI, pessoas mais especializadas no linguajar pessoa física do que pessoa jurídica? Então, são essas 2 perguntas aqui para você. Fantástico. Acho que talvez até peça a ajuda dos universitários aqui para a primeira parte, porque temos um especialista em comunicação para esse público que acha isso, certo? E eu complemento. Tá, sobre essa parte de dividendos, realmente, quer dizer, tem até estudos de finanças comportamentais, né? Porque existe realmente uma atração da pessoa física para a renda. E aí a gente fala de renda até de uma maneira mais ampla, pensando em dividendos de empresas, fundos imobiliários que pagam os seus proventos, instrumentos de renda fixa que pagam cupons. A pessoa física tem uma relação muito próxima com isso. Sem dúvida, na nossa base de assinantes, boa parte da nossa base de assinantes entraram na nossa lista de cadastro através de campanhas relacionadas a, que a gente chama de income, a dividendos. Dá um exemplo para vocês, a gente faz muito desse tipo de campanha. No último jogo do Brasil, 7 de setembro, contra os Estados Unidos, naqueles painéis luminosos que ficam trocando, a gente fez uma campanha de dividendos ali, na nossa publicação de dividendos. Só que, claro que a gente não vai anunciar um relatório de dividendos, isso não vai impactar ninguém de uma forma volumosa. A gente dizia, olha, receba um aluguel de R$ 1.800 na sua conta, sem ter imóveis. Entre aqui e saiba como. Esse é o tipo de campanha que a gente faz para a pessoa física. Como é um aluguel de R$ 1.800 sem um imóvel? No final era um funil de captação que termina na nossa série de fundos imobiliários, né? Então, a pessoa física, ações como a da Itaúsa, que tem um dividend yield considerável, especialmente se tiver um histórico de pagamento de dividendos, são ações que, para a nossa base de assinantes, pessoa física, faz muito sentido. E também uma breve referência aqui ao mercado americano, né? O mercado americano, quem entende o mercado americano, você tem aquelas empresas que pagam os dividendos fixos, depois que vão crescendo paulatinamente por anos, e são
são investimentos mais tradicionais do mercado de capitais de lá, né? Que as pessoas físicas, os avós, os avós, as viúvas, exatamente. Então, é importante esse tipo de instrumento, sem dúvida, faz muito sentido para a pessoa física. A gente sabe isso e a gente, obviamente, utiliza isso para atrair novos assinantes. Né? Perfeito, então vamos lá. Em pessoas físicas, a minha opinião pessoal é de que existe no inconsciente brasileiro, de algum modo, o tal do, abre aspas, viver de renda. Eu não sei por quê. É o ser humano. Ser humano. Então, detectado isso, eu passei por algumas outras empresas nas minhas vidas pregressas aí, algumas um pouquinho mais propensas a pagar um dividendo um pouco mais alto, algumas um pouco menos, e é fácil ver uma correlação. Tá? Então, me dá alguma coisa, acho que é mais uma finanças comportamental que mais nada, mas assim, tipo, puxa, se a bolsa não andar, no mínimo eu tenho isso. E a questão do não é tributado, eu acho que também tem um apelo gigante, certo? Então, acho que esses seriam os pontos para dividendos e yield, por isso que a gente fala disso. Na questão do tratamento, tem algumas mudanças substanciais, sim. A gente começa a ver, inclusive, algumas segregações de times, Guilherme, que atendem pessoas jurídicas, e o público institucional e pessoas físicas, não no sentido de privilegiar um em detrimento do outro, mas adequar um pouco a linguagem. Tá? Assim, quem colocou aqui no início das notas explicativas, acho que foi você mesmo, né? Ninguém vai destrinchar aqui notas explicativas, mas a pessoa física espera que você já venha com isso destrinchado. Tá? É um trabalho um pouco mais consultivo, que a pessoa precisa ter um pouco mais de tempo, é menos ligeiro. É um trabalho de formiguinha quando você pensa em construção de programa de relações com investidores. É muito mais fácil eu cruzar 3 quilômetros para lá, lá para o Leblon, onde tem um prédio que tem 15 assets, do que, às vezes, ir falando com pessoas físicas, mas é um trabalho de construção que é tanto reputacional como, no final das contas, tem um efeito prático na tua base de acionistas. E no efeito de diversificação também. Bruno, eu queria fazer um rápido comentário sobre a questão do dividendo. Né? Eu gostei muito de ver esse enfoque do yield que você mostrou. Ao mesmo tempo, eu penso da seguinte forma: o investidor que busca dividendo é o investidor verdadeiro. Tá certo? Esse compra e fica e vai com a empresa. Claro que no meio do caminho ele pode, por alguma circunstância, a gente acabou de ver aí um fato novo, né, anteontem ou ontem, sobre o Qualicorp, né, que pegou todo mundo de surpresa. Não é? O papel caiu 6% ou 6,5%, sei lá eu. 30%, onde eu estava acompanhando estava 6%, depois eu saí do ar. O fato é que esse investidor eu considero um investidor verdadeiro, não é? Porque o nosso mercado ele é muito mais um mercado... Esse é um investidor de longo prazo. O nosso mercado é um mercado muito mais de curto do que de longo. Portanto, é um mercado muito mais de especulação, aposta, do que de verdadeiros investimentos. Você concorda com esse ponto de vista? Eu concordo muito, mas para a gente não ficar aqui na unanimidade, eu acho que para fomentar, vou até jogar contra a gente aqui, fazer o advogado do diabo. E se a turma do painel anterior a esse estivesse aqui, acho que levantaria a mão, talvez a Flávia levantaria a mão e falasse: poxa, mas e o mercado de acesso e aquelas empresas que não têm fluxo de caixa para pagar? É um desafio. Né? Eu concordo com tudo que você disse, Luiz Guilherme. Dividendo é sedutor, dividendo... Mas você tem diversas empresas que estão num estágio evolutivo que não conseguem se dar esse luxo de repente, pagar 5% de yield, porque estão investindo em 1000 coisas. Hoje. Amanhã, perfeito, é um problema de comunicação, voltamos para o teu ponto inicial. Mudar um pouco o enfoque, porque por eu ser o único do lado do segmento de corretora, e é interessante, porque a empresa de capital aberto, o outro que vende a informação, o Caio, e do lado de corretora acontece muito isso conosco. A gente tem o perfil de cliente que quer, vou chamar o especulador. Pô, essa ação custa 10, eu quero vender amanhã por 11. Pronto, é um perfil do giro. Ele não quer saber se a empresa vai pagar dividendo, não. Quer, de repente, comprar a Qualicorp hoje e vender amanhã, que a empresa se dane, quer ganhar o dele. Então, é um perfil. O outro perfil, muito também, também é investidor, é o de valorização.
É o growth. Quer que aquela, comprar por 10, vou ficar com essa ação 3, 4 anos. Qual é a ação que você me recomenda? Porque eu também não quero ler o balanço e nota explicativa. Você, a Empíricos, ou quem quer que seja, vai analisar e me recomendar. São essas empresas aqui que têm possibilidade de ter uma valorização. E temos o que antigamente, há 20 anos atrás, chamava ação de viúva, mas que até hoje chama cash call lá. É a nossa Souza Cruz antigamente, os bancos de hoje, as elétricas do passado, que é aquela que paga dividendo. Ele fala o seguinte, e por que ele faz isso? É porque é o complemento de aposentadoria, é a renda mensal. Ele precisa daquela ação que vai me pagar todo mês um dividendo, pequenininho que seja, que são os bancos, um trimestral que também remunera bem, algum outro tipo de perfil, uma B3 que paga lá um dividendo, e empresas que pagam semestral, que não sei, mas de valor mais gordinho. Vale do Rio Doce, que também tem, ou seja, esse perfil que o investidor fala, eu quero esse tipo de ação, quais que você me recomenda? E isso é um perfil que a gente vê muito no, vamos chamar assim, caminhando para a aposentadoria ou já aposentado, que precisa de uma previsibilidade no rendimento. Enquanto que os mais novos, com toda razão, mesmo não sendo um especulador, ele está mais preocupado com a valorização da ação e não com o rendimento em si. E isso, mas em qualquer um desses casos, ele pergunta para a corretora, e aí a função, obviamente, da corretora, porque ele não quer analisar, fazer o dividend yield que você faz ali, né? Ele vai, não, você já fez o dividend yield para os seus clientes, quais são as que têm melhor rentabilidade, ou melhor probabilidade? E um outro que surgiu no investidor, é técnico, mas não tão sofisticado, que é, por que eu vou comprar Itaúsa se eu posso comprar Itaú? Ou vice-versa. Pô, se Itaúsa é mais barato, para que eu vou comprar Itaú? Bradespar com Vale, esse tipo de coisa. Então, isso ele pergunta para as corretoras, ou vai ler em alguma publicação, porque ele sozinho não vai conseguir analisar isso, né? A não ser se for muito profissional de mercado, né? Isso você deve ver também no seu perfil de pessoa física, que aquele que quer valorização e o que quer dividendo. Embora na Itaúsa não é normalmente valorização excepcional que ninguém busca, né? Que é mais estável. Perfeito. Acho que até, voltando até um ponto, a primeira pergunta do Guilherme, depois a gente pode resgatar a experiência dele enquanto RI. O que se fazia um tempo atrás era uma generalização. Então, foi o que a gente fez aqui, né? Então, a pessoa física é mais ou menos assado. A hora que a gente vai lá para a trincheira, que a gente vai lá na frente e começa a ver, a gente vê diferentes perfis de pessoas físicas também. Assim como no fundo tem o hedge, tem o income, tem o growth, você começa a ver nas pessoas físicas gente que lê demonstração, gente que te liga para discutir, gente defensora até. A gente tem casos de caras que falam assim, puxa, por que você não inclui tal coisa na tua divulgação? Tá? E você tem um cara mais passivo. Então, hoje é um setor que está em rápida evolução, né? Então, é quase como pegar um processo evolutivo de qualquer bicho, você vai ver que começa a criar aquelas ramificações, é o que está acontecendo. Talvez seja por isso que as assessorias têm tantos produtos distintos, porque um só já não serve mais para o mesmo. Não sei, Guilherme. Perfeitamente, Bruno. Inclusive, complementando e voltando à minha apresentação, é isso aí. A gente tem 23 séries diferentes de assinatura, porque tem perfis diferentes, né? Se fosse um perfil só teria o Vacas Leiteiras, que é o de dividendos, é a pessoa física. Claro que existe uma participação relevante de pessoa física, mas tem pessoa física que gosta do trading, tem pessoa física que gosta de opções, tem pessoa física que gosta de renda fixa, tem pessoa física que gosta de outras modalidades, né? Do growth, é muito, muito variado. Luiz, só um comentário aqui. Só um comentário. Caio, vai fundo. Só para fechar esse ponto, Caio, a sua observação é muito interessante, porque é óbvio, as pessoas são diferentes, não é? Eu não sei o que um millennial diria se eu dissesse assim para ele, cara, compra essa ação e segura ela por resto da sua vida, porque ela vai te dar uma complementação da sua aposentadoria, quando você fizer 60, 65 anos, né? Ou até antes. Outro dia eu vi um comentário muito interessante de um cara que criou um robô, não é? Um robô inteligente, com algoritmos e coisas dessa natureza.
né? Então, ele saiu de 35 mil e chegou a 5 milhões em muito pouco tempo, 6 meses, talvez, né? Ele contando a história dele, lá pelas tantas, ele falou o seguinte, isso aqui é um ponto que eu quero sublinhar aqui. Ele falou assim, quando a economia vai mal, aí é que eu me dou bem. Ha, 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 ha. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada aí no tudo que eu aprendi ao longo da minha vida. Que o cara está torcendo para a economia ir mal, para ele ir bem. Aí não fecha, a conta não fecha. Porque se meia dúzia se dá bem e milhões se dão mal, alguma coisa vai sair errado. Que é o que está acontecendo no Brasil, de certa forma, e no resto do mundo. Então, essa que é a questão, vamos dizer assim, do curto prazo, ou do curtíssimo prazo, versus o longo prazo, que eu acho que tem que ter um equilíbrio, entendeu? É só isso que eu queria sublinhar. Estou complementando, um exemplo aqui para todos, é como existe nos Estados Unidos. Lá, 75% dos investimentos são feitos por advisors e 25% do setor bancário. No Brasil, infelizmente, 95% é feito pelo setor bancário, geralmente o gerente de banco tem que dar uma meta, e 5% por especialistas. Então, vocês veem que tem um campo enorme aí para discutir, principalmente com a atuação profícua de conhecimento de pessoas que realmente conhecem o mercado, com nós que temos responsabilidade de poder explicar corretamente ao investidor, e aí sim atrair esse investidor com segurança e médio e longo prazo para o mercado de capitais. Acho que a Empíricos, a XP e outros assessores são a maior prova de que esse mercado está crescendo muito e tem muito espaço para crescer, né? Assim como a relação de pessoa física em relação a PIB que a gente tem em relação aos países desenvolvidos e até os próprios emergentes, né? Se no país desenvolvido é 10%, tá bom, estamos muito longe que não somos envolvidos, mas dos emergentes, 5%, a gente tem espaço para crescer. Então, acho que assim, a bolsa ela tem que ser menos tratada como uma especulação, e por isso que é importante o cara entender por que ele está investindo, né? Quando o cara entender por que ele está investindo, né, quais são os drivers da empresa, por mais que não precisa ser tão profundo quanto um investidor institucional, quanto mais ele entender, mais seguro ele vai ficar, e eventualmente, num momento de crise, ele vai falar, não, puta, a empresa não está valendo o preço dessa ação, eu vou segurar por mais um pouco. Então, acho que uma educação leva tempo, mas acho que a gente está no caminho correto. Geralmente, se essa educação pudesse ser feita no estágio médio, geralmente só universitário, e no estágio médio, então as pessoas teriam conhecimento, como tem nos outros países, e aí esse investimento já viria com aquela formiguinha e tal, ele chegaria na universidade com muito mais atenção e já participando do mercado financeiro, pensando no médio e longo prazo, talvez até na aposentadoria, como o Luiz falou ali. Okay? Passar uma pergunta para todos. O que vocês veem com a evolução do crescimento da pessoa física no mercado de capitais agora, se realmente é apenas pela redução da taxa de juros que a gente tem visto, que teve um efeito muito forte, né, da opção de investimento, ou se também é pelo crescimento e desenvolvimento do setor de distribuição. O que a gente tem visto nos últimos tempos é que o setor de distribuição se desenvolveu, oferece produtos que não oferecia mais, o fenômeno, todo mundo sabe, de capilaridade pela XP, desbancarização que vem sendo divulgado, a própria Empíricos, todos que estão agora investindo em informação, se é só o fenômeno da taxa de juros ou a distribuição também se desenvolveu para que a pessoa física olhasse com mais cuidado para o seu portfólio de investimento. São duas coisas. Primeiro, com a redução da inflação e redução da taxa de juros, aqueles investidores rentistas que há um ano atrás tinham uma taxa de 14,25, então uma pessoa de classe média tivesse uma poupança de 1 milhão, ele ganhava todo mês uma renda em torno de 10.500, 10.800. Então, gastava 70% e tinha alguma sobra. Esse mesmo investidor agora, em 2018, com a taxa de 6,5%, menos os impostos, ele vai receber em torno de 5.500. Dá para pagar as despesas obrigatórias e não sobra nenhum. Ou seja, então ele está se sentindo mais pobre, tem que se aperfeiçoar e tem que procurar, então, os especialistas para poder direcionar no investimento mais seguro, possivelmente sem imposto de renda, ou um investimento de médio e longo prazo em dividendo de ações, que já está acontecendo. Eu creio que nos próximos anos nós vamos ver um crescimento sempre crescente desses investidores em busca, aí sim, de juros, de dividendos das empresas e juros que sejam juros reais, se isso se conseguir manter a inflação no nível que está.
Isso mostra o crescimento que houve dos investimentos, em geral, sem imposto de renda. Foi dito aí por vocês dois. Os investimentos sem imposto de renda, fundos imobiliários, LCI, LCA, CRI, esse tipo de investimento, teve um crescimento muito grande, porque com a taxa de juros de 6,5%, 20% de imposto faz uma baita diferença, é muito diferente. E isso levou a um crescimento principalmente a indústria do fundo imobiliário, que tem liquidez e recerta liquidez, pessoa física é suficiente, a ter um crescimento que teve nesse último período, onde o mercado imobiliário está ruim. O mercado imobiliário está ruim e os fundos imobiliários tiveram um crescimento. Opa, sou eu aqui. Boa tarde. Primeiro, meu nome é Aloysio. Dizer que está certo quando você falou dos perfis de investidores. Eu fiquei nos últimos 10 anos numa corretora ligada a varejo, na agrocorretora, não estou mais lá. Mas tem um perfil, sempre teve de pessoa física, né? E é isso mesmo, a gente tem que lidar com... Todos são agentes legítimos nesse processo. Quem especula, se todo mundo comprasse, se botasse no baú, não tinha liquidez, né? Para começar. Agora, só eu vou fazer uma outra colocação, só uma brincadeira com o que o Luiz Guilherme falou, do cara que saiu de 35 mil para quanto? Tem que ter cuidado, porque, sabe, piadinha velha de mercado, né? Tem dois tipos de especulador no mercado, perdedor e mentiroso. Mas isso é brincadeira. É claro que eu não estou duvidando disso. Né? Agora, com relação... No painel anterior, estava falando de mercado de acesso. E nesse painel, o Bruno mostrou ali uma curva com o crescimento dos números de CPFs. Não foi, Bruno? Bruno, né? É Bruno? Você mostrou um gráfico com o crescimento do número de CPFs de 2002 para cá, não foi? Da Bolsa, vocês conseguiriam até voltar para... Mas eu sei a ideia de cabeça, eram 88 mil... Há 15 anos atrás, 70, legal, 80, em 2002, agora. Menos de 100 mil CPFs, e em 2008 chegou a perto de 500 mil. Na época, nesse meio tempo aí, Terziane não está ali. Alguém pode me ajudar? Eu acho que era o gestor do Raimundo Magliano, na B3, contrataram o Pelé. Aí, olha, a meta é 5 milhões de CPFs em 5 anos. Acho que era isso, não é? Sim. Era o Vem para a Bolsa do... a Bolsa vai até você, Edemir. tudo super louvável. A ideia era expandir e tal, mas, como sempre, a gente meio megalomaníaco, né? Você quer chegar aos 5 milhões, você falou do potencial de 10 milhões, se chegasse a 5%, é isso, do CPF? Não precisa tanto, né? Não. Mas aquele crescimento de menos de 100 mil CPFs para 500 mil, aconteceu e também se falou no painel anterior sobre regulação, sobre a tríade, a Flávia da B3 falou sobre, né, a tríade, tudo que está sendo feito super correto para estimular, etc., mas aconteceu um fato ali, que foi o seguinte: a economia cresceu, as commodities subiram, e as ações, os preços das ações subiram, porque a liquidez é preço. Eu acho assim, é mais simples do que a gente pensa. E aí o número de PCBF saiu de 100 mil para 500 mil, subiu 5 vezes. Outro fenômeno que aconteceu, mais ou menos, um pouquinho antes disso, foi o home broker, né? Começou em 2000 no Brasil, salvo engano, se eu não estou... por aí, não foi? 99, 2000. Sim, 2000. Então, isso também contribuiu para o crescimento do CPF. As pessoas estão interessadíssimas. E a Selic subiu, caiu. 2002 foi a eleição do Lula. 2003, me ajudem aí, a Selic subiu logo na primeira gestão, não foi? E mesmo assim, a Bolsa subiu 5 anos seguidos. A Bolsa não tem cor, não. Aí só historicamente tem que mostrar que ali teve o período dos IPOs de 2002 a 2008 e 2007, que o gráfico do Bruno mostra muito bem ali, em 2 únicos IPOs, em outubro e novembro. Em outubro, o IPO da Bovespa. Da Bovespa e da BMF. E em novembro, o IPO da BMF, com 112 mil clientes numa única operação. Mas ali mostrou que essa também, colocar pessoa física, aquilo ali foi típico, de 112 mil pessoas num único dia, numa única operação. Muitos estavam entrando só porque o da Bovespa, 15 dias atrás, tinha sido teve sucesso. A figura do flipper. 100% num dia o cara ganhou. Então, todo mundo entrou. E ali aconteceu uma coisa de pessoa física, que é preciso ter cuidado quando a gente quer buscar pessoa física,
que foi o da BMF especificamente, que foi um IPO de maior sucesso de todos os tempos, porque veio 15 dias depois do da Bovespa, que todos os investidores queriam ganhar muito dinheiro. Pedia 50 mil, 100 mil, 1 milhão de reais. Todos os 110 mil investidores levaram iguaizinhos, 91 ações. E aí, eu posso falar, porque eu estava lá, pedimos para os bancos, não, arredonda para 100 ações. 91 para 100 ações. Não, não podemos arredondar, porque nós estamos falando aqui em 500 milhões de reais. Eu falei, mas é menos de 10%, 91 para 100 ações, era 10% porque o investidor, pessoa física, tinha uma tranche de 10% reservado. Se passasse, arredondasse para 100 ações, daria 11%. E tinha que tirar esse 1% dos investidores institucionais. E aí não, criou-se um problema, porque todo mundo recebeu 91 ações, ou seja, 100 mil investidores no mercado fracionário, no único dia. Que, para quem estava lá naquele dia, lembra que a Bolsa começou às 10 da manhã e só conseguiu processar aquele call de abertura quase meio-dia, por causa disso. Então, são coisas históricas que aumentou, olha lá, o gráfico está lá, de 150 mil em 2006 para 452,7 mil ao final de 2008, fruto do boom de IPOs. Foram 60 IPOs em 2007 e 20 e poucos em 2006. Foram quase 100. A conjunção de crescimento do mercado, commodities em alta, a economia brasileira crescendo e a Bolsa com... Ou seja, ciclo de crescimento traz mercado de acesso, automaticamente traz investidor para a Bolsa. É claro que a regulação tem que ser olhada, etc, etc, etc. Mas se não tiver crescimento e, consequentemente, tiver resposta em valorização das ações, porque esse boom, desculpa, não é nem pergunta que eu só queria justamente colocar essas questões, esse boom de IPOs, que foi ali em 2007, principalmente, um pouco em 2006, ocorreu, precisaram passar quantos anos? 3, 4, 5, 6, 4, 5 anos de alta da Bolsa, e aí as empresas se interessaram, né? Porque as empresas não querem emitir ações valendo pouco, né, do ponto de vista delas, está certo? Enfim, só queria colocar, não era nem pergunta. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Nós temos um horário a ser cumprido aqui, já fui chamado a atenção, e inclusive porque a sequência do nosso fórum, vocês terão uma apresentação aqui muito rica em relação aos acontecimentos dessa semana, que eu acho que vai ilustrar todos aqui das informações. Então, eu queria dar por encerrado esse fórum, parece.